Crianças! Bem-vindos à nossa aula do TV Araxá Educa. Sou a professora Tatiana e vamos trabalhar um pouquinho hoje com compreendendo os números. Temos falado um pouco sobre os números nas nossas últimas aulas. Vamos dar continuidade a esse assunto e aprofundar um pouquinho mais. Falamos da formação dos números, da composição. Eu posso também colocar os números no quadro posicional, através do ábaco, através do material dourado. E nós vamos falar um pouquinho dessa formação desse número, dessa composição. Preparados? Vamos lá então. Numeração posicional. Primeira coisa que temos que ter consciência, sua posição. Então, o nosso número, ele é posicional. O valor que ele vai ter vai depender da sua posição. Sim, isso está ficando redundante de tanto falar, mas é importante. É importante compreendermos essa formação dos números. Primeira coisa, o nosso número, ele começa com a unidade. A unidade é a nossa primeira ordem. Eu não consigo formar sem a unidade. O que é um número? Uma quantidade de unidades. Tudo bem? Vamos lá. Então, essa ordem das unidades, ela só cabe um em um. Então, aqui eu tenho 1. Já nas minhas dezenas, como o nome diz, dezena, eu vou fazer a segunda ordem, valer de 10 em 10. Então, a minha contagem vai ser 10 em 10. Já na minha centena, vamos lembrar então que a terceira ordem, fiz a primeira ordem, completei 10 unidades, passei para dezena, completei 10 dezenas, passei para centena. Aqui é um risquinho e a letra A, viu? Dezena. Por que é A e não O? Alguém sabe me falar? Por que eu usei? Como? Isso mesmo. Bem, primeira ordem, não é primeiro ordem. Então, por isso eu coloco a letra A, porque vai significar o feminino. Primeira, combinado? Não se esqueça. A ordem nós podemos colocar assim, quando eu quero falar que eu cheguei em primeiro lugar. Ou a letrinha O, quando eu quero falar primeira. Combinado? Vamos voltar então para o nosso quadro. D, dezena, 10. C, centena, centena, 100. Essa é a formação. Então vamos agora passar para o nosso material dourado. Então, se eu tenho a minha primeira 4, significa que eu fui colocando de uma em uma unidade até formar 4? Não, eu não falei que nós temos, então, todo esse número formado de unidades? Então, vamos entender um pouquinho o que significa esses números. Aqui o meu 4, ele é igual a 4. Então, 4 unidades. Eu tenho, então, 4 cubinhos. 4 cubinhos. Vale 4. Quando eu passo para a minha dezena, unidade, dezena, eu não tenho 7? Quanto que vale esse 7? Qual é o valor? Ele está numa posição de dezena. E o que eu aprendi? Que a dezena são de 10 em 10. Então, 7, na verdade, são 7 vezes 10, que é igual a 70. Significa que eu tenho 70 unidades. Como eu estou contando de 10 em 10, então eu vou contar de barrinha. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Aqui eu tenho 70. Mas como está na casinha da dezena, elas estão todas grudadinhas. Então, aqui eu tenho 70 unidades, mas a unidade está aqui. Combinado? Vamos agora para a parte da centena. Na centena eu tenho o algarismo 3, mas o algarismo 3 não vale 3.
O valor dele, nesse quadro, é posicional. Se ele está na posição da centena, significa que cada uma das centenas vale 100. Então, 3 vezes 100 é igual a 300. 300 significa o quê? Significa que eu fui pegando unidade, 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 formando dezena. Dezena, dezena, dezena e formando uma centena. Então, aqui eu tenho uma centena, 2 centenas, 3 centenas. Então, esse meu número, ele tem 300 centenas, 7 dezenas e 4 unidades. Essa centena, o que significa falar? Que dentro de cada uma, eu vou pegar cor diferente para diferenciar, 10 dezenas. Então, aqui dentro, eu já tenho 10 dezenas. Então, eu tenho 10 dezenas aqui, mais 10 dezenas, mais 10 dezenas. Significa que em 3 centenas, eu tenho 10, 20, 30 dezenas. Então, na minha centena, eu também tenho 30 dezenas. D de dezena. Eu tenho aqui 3 centenas ou 30 dezenas. Ou 300 unidades. Vamos de novo? Vamos apagar aqui a centena. Vamos começar com a centena primeiro. Centena, eu tenho 3. Ou, acabamos de ver que temos 30 dezena. Ou, 3 vezes 100, 300. 300 unidades. Então, dentro dessa casinha, eu posso falar que tenho 3 centenas, ou 30 dezenas, ou 30 dezenas, 30 dessa barrinha, ou 300 unidades. Tenho 300 do cubinho. Então, unidades. E na dezena? A mesma coisa. Dezena, eu tenho 7. 7 dezenas, ou seja, 7 barrinhas. Ou eu tenho 70 unidades. 70 do cubinho. E nas unidades, 4 vale 4. Então, aqui, quantas unidades eu tenho? 300 unidades, mais 70 unidades, mais 4 unidades. Então, eu tenho 374 unidades. Esse número eu tenho 374 unidades. E em dezenas, quantas dezenas eu tenho? Agora esquece a centena, nós vamos trocar todos em unidades. Eu tenho aqui 7 dezenas e aqui eu tenho 30 dezenas. Então, esse número eu tenho, olha aqui, ó, 37 dezenas. Prestem atenção numa coisa muito importante. 37 dezenas. Olha o que acabamos de fazer. Vamos, agora tá do lado de cá. Não. Quando nós vamos ler os números, 374, eu parei na unidade. Significa que são 374 unidades. Se eu quero saber quantas dezenas, eu tenho que parar de falar na dezena. Então, eu preciso saber esse número. Qual que é esse número? 37. Então, eu tenho 37... Opa, desculpa. Eu tenho, então, 37 dezenas. Se eu quero saber da centena, eu posso olhar só o C de centena. 3 centenas. Assim, a gente faz a leitura do nosso número. Compreendeu um pouquinho mais do número? Vamos, então, para o quadro posicional. Vamos colocar ele aqui, então. Bem, se eu tenho 374
e 4 significa que a minha primeira posição é a unidade, a ordem da unidade. Dezena, 7. Centena, 3. Para eu transformar em unidade de milhar, quantas unidades eu preciso? Quantas unidades? Muito bem, eu preciso de 1000 unidades. Eu preciso de 1000 unidades para formar unidade de milhar. Preciso de 10.000 para dezena e 100.000 para centena. 1.374 unidades. Se eu quero saber dezenas, 37 dezenas. É isso? Não. Agora eu tenho o número todo. Eu tenho 137 dezenas. E também tenho 13 centenas. Combinado? Vamos ver se vocês estão craques. Desafio. Eu quero aqui um número que está aqui, que é menor que 47. Opa! Presta atenção na leitura. O número, ele é par. O que significa par? Que sempre vamos contar de 2 em 2. 2, 4, 6. Então, todo número terminado em 0, 2, 4, 6 e 8 são números pares. Qual é o número? Ó, número par, número par. Qual dos dois é menor que 47? Parabéns! 44. Possui o 4 como algarismo da dezena. Opa! Então, o 4, ele é da dezena, ele vale 40. Aqui não tem o 4, aqui, olha, aqui tem 4 na dezena. Aqui também tem o 4 na dezena. Aqui também eu tenho 4 na dezena. Mas ele é ímpar. Qual é esse número? Bem, eu posso escolher o número 141 ou posso escolher o número 43. Certinho. Os dois números têm o 4 como dezena e é ímpar. Bem, qual que é o que possui o 3 como algarismos das centenas e é par? Enquanto vocês pensam, se esse é um número par, vamos escrever um ímpar. 1, 3, 5, 7 e 9. Se ele é par, ele pode ter só o 0, 2, 4, 6 e 8 na casinha da unidade. A dezena e a centena não interessa para o número par e ímpar. Vamos lá. Se ele possui o 3 como centena, um único número, 325 ou 388. Mas ele é par. Esse é par? Não. Então, esse aqui. Parabéns. Próximo desafio. Qual é o número que possui exatamente 2 centenas, 3 dezenas e 9 unidades? Vamos formar. 9 unidades, 3 dezenas, 2 centenas. Muito bem. Possui 5 centenas e 3 dezenas. Centena, dezena, unidade. 5 centenas, 3 dezenas. Tem unidade? Não, tá vazia. Então, o número é 530. Sucessor. O que é sucessor? É um número que vem após. Então, eu quero saber o número que sucede o número 453. É um número par ou ímpar? Muito bem. Se o número 453 é ímpar, o próximo é par. Então, vai ser o número 454. É antecessor. Se aqui é sucessor, nós temos agora o que vem antes. Qual o número que vem antes do 300? Nós formamos aqui mais uma centena. O número anterior não tem 3 centenas. Tem, então, 2 centenas, 9 dezenas e 9 unidades. Muito bem, parabéns. Estou gostando de ver. Hoje, nós conseguimos perceber que as unidades são grupos de 1. Vamos contando de 1 em 1. Dezenas, vamos multiplicar por 10. Centenas, multiplicar por 100. Muito bem.
terminamos a nossa aula por hoje. Desejo que vocês estudem bastante, preste atenção na professora de vocês, façam todas as atividades que ela pedir, porque eu estou aqui só reforçando o nosso conhecimento. Um beijo enorme, bons estudos e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!